Odair e ouvintes, na última sexta-feira, aqui no município de Timbó, uma grave denúncia de maus-tratos de animais levou a Polícia Civil, vereadora Gilmara Giotti, e também a jornalista Danúbia de Souza, junto com o deputado Egídio Ferrari, delegado, para nós sempre delegado Egídio Ferrari, a uma residência localizada na Vila Guerra, onde o homem tinha um canil irregular. E ali, a situação de cães de porte pequeno e de raças, Pinscher, Yorkshire, as condições eram extremamente insalubres, precárias. E através de uma denúncia anônima e posteriormente uma denúncia feita no Ministério Público, fez com que todas esses órgãos de segurança voltados a maus tratos pudessem ir em loco e verificar a situação. A gente faz o contato e conversa com a jornalista Danúbia de Souza, porque ela foi uma das que estava no local. A Danúbia é autora do projeto, o projeto denominado Vale dos Pets. É um site, é uma rede social que envolve muito todas as situações voltadas aos animais, tanto as denúncias, os maus tratos, quanto as boas notícias, mas tudo voltado aos animais. Danúbia, a gente observa que você tem um carinho, um amor muito grande pelos animais. Quando você esteve na última sexta-feira em Timbó e viu aquela situação, naquele canil, que nem pode ser chamado de canil, como é que você se sentiu? Muito bom dia. Muito bom dia, Lara. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com você. Fiquei sabendo do seu trabalho também aí em Timbó, né? Muito bacana estar conversando com você aí da rádio. Então, foi bem difícil a situação, assim. A gente conversou, inclusive, com o tutor dos animais, né? O proprietário do canil clandestino. É um senhor de 70 anos. Ele disse para a gente que há 40 anos trabalhava dessa forma, né? Sempre vendeu muitos animais, principalmente Pinscher e Yorkshire. E é até engraçado, Lara, porque assim, engraçado, né? Enfim, tem certas pessoas que não visualizam isso como maus tratos, quando, na verdade, a situação é muito cruel. Começando pelo cenário, né? Quando a gente chegou lá, a estrutura que esses animais estavam eram de um galinheiro. Tinham muitas galinhas lá também, inclusive, né? Estavam separadas, mas era estrutura de galinheiro. Então, um fedor muito forte, sujeira, animais subnutridos, animais que... Um deles, por exemplo, a gente levou para o veterinário e é uma Yorkshire que vai ter problema de visão para sempre. Não vai enxergar porque ela não tinha acesso ao sol, a luminosidade ficava sempre lá no escuro. Então, teve esse problema, né? Outra que tinha um problema grave de cistite, pode ter outros problemas. Imagina, na gente já dói. Você está com uma infecção urinária ou tem uma infecção no útero, aquilo dói muito. Imagina estar muito tempo com isso. E são essas cadelas, né, essas cachorras, que eles usam para procriação e que ficam a vida toda procriando, sentindo a dor, né, sem ter atendimento veterinário. Então, o sistema ele é muito cruel. Mas para aquele senhor, aquilo era normal. Ele falava para a gente, olha, eu cuido deles, eu cuido. Ah, mas o senhor leva no veterinário? O senhor, né? Sabe, tudo ele dizia que doava. Quando tinha algum problema, ele doava um animal. Tinha um lá, para você ter noção, esse animal acabou aí sumindo, né? Mas a gente recebeu imagens que ele ficou todo atrofiado, com as patas atrofiadas, com a coluna atrofiada, porque eles eram mantidos em gaiolas. E aí, o que acontece com o ser humano também, quando a gente fica acamado, né, que não tem mais movimentação, os músculos vão atrofiando. E assim atrofiou o animal, porque ele não tinha para onde andar, não tinha movimentação. Então, isso para ele não era uma situação de maus tratos. Então, graças a Deus, alguém denunciou, né?
chegaram a me procurar, porque sou jornalista, mas também sou muito envolvida com a causa animal. Desde a época da TV, eu já tentava ajudar, né? E agora, com esse projeto do site, mandaram a denúncia, a pessoa fez o boletim de ocorrência para que a polícia tenha respaldo legal de chegar ali no local e poder retirar os animais, poder responsabilizar esse senhor pelo crime de maus tratos e também pela venda ilegal, né? Porque ele não tinha alvará, obviamente, né? Isso dali não ia passar aquela sujeira, aquela estrutura de galinheiro, sem nenhuma condição de atender os animais. Mas ele chorava, dizia que amava os animais e tal, né? Mas amava desse jeito que ele não entendia que estava realmente matando os animais. Inclusive, alguns que apareceram nas imagens não estavam mais lá, porque provavelmente morreram. Nossa, Danúbia, essa denúncia, ou pelo menos a pessoa que entrou em contato contigo, tinha sido recente, já faz um tempo? Então, segundo a comunidade e até a própria vereadora Gil, que, pelo que eu percebi, eu não conheço muito Timbó, né? Mas quando a gente foi aí na sexta-feira, a gente procurou conversar com as autoridades, conversamos com o pessoal da prefeitura, a vereadora veio ajudar e ela disse que desde 2021 estava batalhando pelo fechamento do canil. E aí envolve toda uma burocracia, Lara, porque assim tem que passar. Pelo que eu sei, Timbó não tem uma lei específica de maus tratos aos animais, né? Também não tem no código de posturas algo que seja relacionado. Então, realmente ficava difícil fazer alguma ação com relação a isso. Tinha muitas denúncias da comunidade, inclusive no Ministério Público. E aí eu acho que a comunidade aí talvez procurou a gente como imprensa para querer que a situação se resolvesse, né? Mas eu acho que vai servir como um alerta para que talvez o município e todas as cidades aqui da região, tem muitas, né? Que infelizmente ainda não tem uma lei específica que trate disso. E as pessoas, Lara, também têm que ter coragem de denunciar. Não basta só falar assim, mas eu sei que o meu vizinho faz isso. Tem que denunciar, porque nós, como jornalistas ou delegado, né, a polícia não pode chegar lá do nada sem denúncia. Então, é importante as pessoas também tomarem consciência disso e não normalizarem. A gente precisa fazer a nossa parte também, né? Ter Claro. ali É o que coragem, acontece. ter provas, né? É exatamente o que acontece, né, Danúbia? Porque, assim, as pessoas, elas querem fazer a denúncia, mas elas não querem, às vezes, dar a cara a tapa. Então, a gente até vai, a gente faz a matéria, a gente noticia, a gente publica, só que, como você falou, se não tem a denúncia, fica só a matéria por ela mesma. Isso mesmo, bem isso, falou tudo. Inclusive, algumas pessoas até questionaram. Eu já sabia da situação, por exemplo, antes mesmo da polícia deflagrar a operação ali, e algumas pessoas questionaram, mas por que não bota matéria então? Por que vocês não falam? Não adianta a gente falar se nada acontecer com a pessoa, né? O jornalismo tem que ter essa responsabilidade e a gente tem que fazer a diferença, não no sentido só de noticiar por noticiar, mas que realmente cobrar para que algo aconteça. Então, foi muito legal, quero agradecer aí a Polícia Civil de Timbó, delegado Isomar, fiquei muito feliz, porque nós fomos muito bem recebidos, né? Nossa equipe aqui do Vale dos Pets, a outra protetora que foi comigo, a equipe do delegado Egídio, com o pessoal do Cadeia para Maus Tratos, a vereadora Gil, né? Também não conhecia ela, conheci lá, fiquei bem feliz, assim, toda uma equipe engajada, e eu acho que agora a gente tem que se unir para realmente denunciar essas situações, e eu não digo só situações grandes, mas você sabe que se tem um vizinho que faz uma situação assim de maus tratos, eu sempre digo, a gente tem que ser responsável, né, pelas coisas ao nosso redor, tentar fazer a diferença. Não adianta só cobrar das ONGs, cobrar das autoridades, né? Tente mudar o cenário ao seu redor. Eu sei que um vizinho faz cria, vende ali, eu sei que ele não cuida bem do cachorro dele. Denuncie, faça a sua parte também. Tem gente que diz assim, não quero me incomodar, né? E aí vai sempre ficar a mesma situação.
não é Eu mesmo? sempre digo, maus tratos envolve o abandono, né? A gente sofre muito com isso. Acredito que em Blumenau é a mesma situação. Chega final de ano, então é uma farra com abandono. Cães idosos, onde eles largam, né? Abandonam. Enfim, essa situação do maus tratos envolve várias situações. Danúbio, eu quero te agradecer muito e principalmente pelo seu trabalho com esse projeto novo, muito interessante. Quero que você deixe aqui o site, as redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar ainda mais o seu trabalho, que já é bem conhecido. Ah, que legal, Lara. Muito obrigada. Até quero. Você me lembrou de uma coisa: várias pessoas de Timbó estão me mandando mensagem porque falaram que seus cães desapareceram há alguns anos e estão com suspeita de que sejam animais que foram furtados para ir para esse canil. E aí as pessoas estão entrando em contato, né? Porque de onde que esse homem tinha tantos É, animais? Então, a suspeita é de que alguns tenham sido furtados. Essas pessoas podem, claro, mandar mensagem para a gente, né? Mas também devem procurar a delegacia, porque é uma possibilidade de ter acontecido, né? Desses animais terem sido furtados para enfim, procriarem, né? E gerar dinheiro aí para essa pessoa. Mas é importante também procurar a delegacia. E e convido para todo. onde que foram os cães? Então, a gente. Isso é outra coisa, assim, bem incomum que aconteceu. Quando nós chegamos lá, não tinha nenhum cão idoso, só os filhotes. Onde será que estavam os idosos, né? Fiquei com essa dúvida. Ele disse que já haviam morrido todos. Eu acho bem difícil, assim, chegar num canil e não ter nenhum cão idoso, todos com a mesma idade. Achei bem estranho. E nós tínhamos imagens, inclusive, de 3, 4 dias antes, que tinham 30 e poucos animais. E quando nós chegamos lá, só tinham 11. Então, pelo menos 15, né? 15 para 19 aí desapareceram. Então, ele disse que doou. Ele até acabou usando o nome da rádio aí, né? De forma irresponsável, que a gente sabe que ele não entrou em contato com vocês. Ele disse que anunciou na rádio e foi doando para moradores aí de Timbó. Então, se essas pessoas estiverem nos escutando, né? Entre em contato se alguém de repente pegou algum animal dele, porque mais de 15 animais desapareceram de lá, a gente não sabe onde estão. E os animais doentes, nós conseguimos a guarda provisória. Então, eu fui fazer a matéria, mas como eu sou protetora também, alguns vieram aqui para Blumenau, a gente deu atendimento veterinário, estavam subnutridos, muita pulga, meu carro, guria, cheio de pulga. Aqui eles ficaram 2 dias de forma provisória aqui no meu apartamento, né? A gente teve que fazer uma baita limpeza, os animais estavam com muita, muita pulga e com vários problemas, né? As cadelas prenhas, ou seja, olha só quantos filhotes que ele ia vender agora. Você que compra aí nesse canil, em canis clandestinos, compra baratinho, um filhote de York, de Pinscher, você está sustentando esse comércio cruel. A gente tem que falar isso para as pessoas. E aí, alguns foram para cá, alguns ficaram em Timbó, com protetoras aí de Timbó, e 5 animais que estavam teoricamente saudáveis a gente não conseguiu retirar, né? Então, depende da justiça a partir de agora. Uhum. Aí, Timbó nos dá a guarda de todos os animais, como também, não sei qual a avaliação que a justiça vai fazer desse caso, né? Como também pode mandar a gente devolver para ele, né? Eu acredito que não, porque a gente tem todas as provas da situação, inclusive as imagens lá quem entrar no Vale dos Pets, pode entrar no Instagram, valedospets.oficial, ou no site valedospets.com.br, tem as imagens dos galinheiros, né? Que não tinham luz, não tinham, enfim, eles não pegavam sol. Então, eu acredito que a justiça não vai mandar a gente devolver. E a gente fica, então, com a guarda provisória até que a justiça determine se a gente pode doar esses animais, né? Uhum. Ou se terá que devolver. Perfeito. Danúbia, muito obrigada por esse esclarecimento, pelo seu trabalho e por esse novo projeto. O site é valedospets.com.br.
O Instagram é valedospets.oficial. E eu que agradeço, Lara. Eu sei do importante trabalho que vocês fazem aí para ajudar a comunidade aí na rádio. Então, parabéns a cada um de vocês. O que precisarem, pode contar com a gente. Pode contar com o Vale dos Pets. Eu espero ir mais vezes a Timbó, mas da próxima vez aí para fazer matérias boas, né? De Sim, exemplos bons, né? E chega de canil por enquanto. é verdade. Um abraço, Danúbia. Obrigada. Um abraço.